Hoje a gente tem a nossa irmã Daleia, nossa companheira lá do Amor e Caridade. Ela vai trazer o tema Homem de Bem, né? A gente já de antemão agradece a disponibilidade dela de estar aqui com a gente. E fica à vontade, Daleia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me deu a oportunidade de estudar um pouco mais, aprender muito e de estar aqui para dividir com vocês um pouco do que eu aprendi. Tá? Muita gratidão. E o nosso tema de hoje é o Homem de Bem, e esse tema está no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 12, questões 918, 919, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Esse é um tema bastante abrangente, né? Que nos leva assim, a pensar em vários caminhos a seguir para desenvolvê-lo, né? E é um tema que resume, na verdade, toda a nossa trajetória e o nosso objetivo de vida como filhos de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é viver e aprender esse caminho para nos tornarmos homens de bem. Como o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar, né? E segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele é o nosso modelo e guia mais perfeito do homem de bem. É um modelo a seguir. Nós gostaríamos de iniciar, antes de iniciarmos, de entrarmos propriamente no tema, de ouvirmos uma canção que me toca muito e que eu gostaria de dividir com vocês e que tem muito a ver com o que nós vamos estudar na noite de hoje. Tá? A música é O Chamado. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e dirá a voz ao Pai comigo, e então dirá:
seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. O seu amor, haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. O seu amor, haveremos de Bonita demais, né? Me toca profundamente. Eu vou começar aqui citando um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como diz a música, nós recebemos o chamado, né? Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e com um propósito de desenvolvimento, né? E a finalidade é sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então, cada vez que voltamos à Terra, esse planeta abençoado que nos recebe e que nos serve de escola, nós recebemos a oportunidade de desenvolvimento de todos os potenciais divinos que nos foi dado por Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e cabe a cada um de nós desenvolver estes potenciais para que este homem de bem, latente em todos nós, desperte. E tem um trecho também da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, nós recebemos de Deus todos esses talentos, todo esse potencial. E recebemos também Jesus, que veio ao planeta nos mostrar que é possível e nos ensinar um caminho a seguir para conseguirmos atingir esse objetivo. Né? Mas o que seria um homem de bem? O que seria esse homem de bem, né, segundo o Evangelho? O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei e se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Então, esse é o nosso objetivo, é sermos esse homem de bem. Esse homem de bem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E estudando um pouco sobre isso, o que seria essa lei de justiça, de amor e de caridade? Então, a lei de justiça, assim, nós fomos nos desenvolvendo, e conforme a gente vai tendo mais conhecimento e mais capacidade de compreensão, um maior nível de consciência, nós vamos recebendo de Deus mais possibilidades de crescimento, né? Então, chegou um período da existência humana que nós estávamos prontos para compreender a lei de justiça. Aí veio Moisés e nos trouxe essa lei de justiça, que nos ensina a respeitar os direitos dos outros. Ele nos trouxe um entendimento da lei, tanto a lei humana quanto a lei divina,
e nos ensinou, ainda de uma maneira mais concisa, o respeito pelas leis e pelas pessoas, né? Os direitos das pessoas e as diferenças. E aí nós vamos aprendendo, vamos expandindo a nossa consciência e nós estamos preparados para a lei de amor, trazida por Jesus, que veio nos trazer a lei do amor, nos ensinar a amar, a viver essa lei plenamente. Mais do que amar os nossos irmãos, ele veio nos ensinar a amar os nossos inimigos, a perdoar 70 vezes 7 vezes. E ele nos ensinou perdão até na hora da sua morte, que ele pediu ao Pai que nos perdoasse porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E depois disso nós recebemos a lei da caridade. Ela também foi ensinada por Jesus. Mas o Espiritismo veio nos trazer o conhecimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, quando veio, ele nos ensinava muito através de parábolas, e ele sempre falava que quem tem olhos de ouvir, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque ele sabia que muitos de nós não estávamos preparados para conhecer a fundo e entender a fundo o que ele trazia. Mas mesmo assim precisava ser feito, precisava trazer para que a gente começasse a tomar consciência desse mundo e dessa lei de amor. E, segundo a doutrina espírita, né, Jesus via a caridade como a benevolência para com os outros, para com todos, a indulgência para a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Aí, seguindo estudando, né? Então, já sabemos o que seria esse homem de bem, e agora vamos ver, estudar um pouco sobre quais as características do homem de bem, o que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente possa trilhar esse caminho na construção e para que esse homem de bem venha à tona, né, em cada um de nós. Então, nós temos várias características e elas acabam sendo assim, um pouco que misturadas umas às outras, né? Nós temos fé e confiança em Deus, confiança no futuro, resignação, beneficência e caridade, solidariedade e fraternidade, alteridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, humildade, humanidade e, finalmente, o amor. Então, conforme vamos desenvolvendo cada uma dessas características, muitas vezes nós estamos desenvolvendo já outras, né? A fé e confiança em Deus é uma das primeiras coisas que a gente precisa desenvolver em nós. Precisamos acreditar num Deus, ter conhecimento das leis divinas, para que possamos aplicá-las em nossa vida e, assim, começarmos a trilhar esse caminho, né? Deus nos orienta e ele nos dá liberdade de escolha, né? O homem de bem também tem confiança no futuro, porque ele sabe que as suas ações no presente é que vão trazer o que ele vai colher no futuro, como bem disse o Nicolino na nossa abertura, né? Que o nosso plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente sabe, né, a fé em Deus, a gente sabe que nada acontece sem que seja da permissão de Deus.
E que tudo que nos acontece hoje é a colheita do que nós plantamos no passado. E se nós queremos colher coisas diferentes, nós devemos começar a plantar coisas diferentes também. E o homem de bem, ele sabe das leis divinas. Por que a gente fala ele sabe? Porque o saber é diferente do crer. O saber é quando a tua fé já foi introjetada em você. As leis morais, as leis naturais, as leis divinas, elas já estão dentro de você, você já vivenciou isso. Então, você já é uma certeza, não tem sombra de dúvida. E quando você apenas crê, quando a gente apenas crê, a gente pode titubear, porque a gente ainda não tem um entendimento real disso. Então, a gente tem assim, um percurso entre o crer e o saber, mas o ideal é que a gente saiba. Eu sei da vida após a morte, eu sei da existência de Deus, eu sei da lei do amor, eu sei que o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Eu sei da lei de causa e efeito, eu não tenho dúvidas. Quando eu falo eu sei, é porque eu não tenho dúvidas. E quando a gente entende isso, essa lei, a gente tem resignação, que a gente entende tudo isso, né? Hoje eu estou colhendo o que eu plantei, eu não tenho, ninguém tem responsabilidade por isso, a não ser eu mesma. E quando a gente sabe que a gente vai colher o que plantou, a gente procura plantar o bem, a gente procura ser beneficente, a gente procura ser caridoso, a gente procura realçar o bem que o outro tem, né? Não valorizar tanto o mal. E a gente sabe que a caridade é a máxima, né? É o amor em ação, né? É a caridade. E a gente sabe que a gente precisa aprender a amar, né? Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a gente procura agir com beneficência e caridade, porque também nós precisamos que as pessoas nos olhem assim. E conforme a gente vai tendo entendimento de tudo, a solidariedade e a fraternidade vão ficando mais fáceis de serem praticadas. Porque nós vamos entendendo que é fazendo bem ao próximo é que nós vamos encontrar a felicidade. Como é bom, que sensação boa que nós temos, né, quando a gente consegue perceber que a nossa atitude foi útil e pôde fazer diferença na vida de alguém. Às vezes uma palavra, um sorriso que a gente dá para uma pessoa, às vezes faz toda a diferença no dia daquela pessoa. Então, nós devemos sempre procurar estender as mãos aos que cruzam o nosso caminho, né? Estar atento à necessidade do outro, porque a necessidade do outro ela é muito semelhante às nossas necessidades. Nós estamos no caminho junto, nós também queremos ser amados, queremos ser respeitados. Então, por que não conquistar esse amor e esse respeito dando? Amando e respeitando o outro. Jesus nos dá um exemplo disso na sua primeira atitude, né? Quando ele está no casamento de um amigo e Maria vê que acabou o vinho e chama Jesus e pede que ele ajude. E ele vai lá e tem aquela famosa, né, que é a primeira ação dele conhecida, transforma a água em vinho. E Pedro, na hora, fala, questiona, mas por que você fez isso, né? E ele diz, Pedro, por acaso conheces a alegria de servir a um amigo? Olha só a resposta de Jesus, nos indicando a alegria de servir, né? E a gente não pode se esquecer que os amigos que a gente conquista na vida são aquelas pessoas que vão caminhar junto com a gente, que vai tornar a nossa vida mais cheia de sentido e de significado.
cercada de amigos, nós sempre nos sentimos mais seguros e mais amados. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? E Jesus também falou, né, para os apóstolos, a amizade é uma coisa tão boa que ele já não chamava mais eles de servos, chamava eles de amigos, né? Porque um amigo é uma pessoa, assim, que a gente aprendeu a amar. Então, é que a gente possa prestar atenção nas nossas atitudes, de estarmos sempre buscando construir essa ponte de amizade com as pessoas que caminham conosco, né? E quando a gente vai aprendendo isso, a alteridade também, que é aprender a se colocar no lugar do outro, quando você começa a observar que o outro tem as dificuldades que você tem, que o outro está buscando um caminho de luz e de amor também. Todos nós somos irmãos, todos nós criados da mesma maneira e com objetivos iguais. Cada um tem o seu caminho, cada um está num determinado pedaço da estrada, mas nós não podemos nos esquecer de onde nós passamos, por onde nós já passamos, por onde ainda nós vamos passar. Então, nós precisamos reconhecer isso e aprender a nos colocarmos no lugar dos outros. O homem de bem respeita todas as convicções alheias daqueles irmãos que pensam diferente dele. E essa aceitação deve começar na família. Por exemplo, na minha família, eu sou espírita e eu tenho uma filha que é evangélica. Então, nós nos respeitamos. Eu respeito a escolha dela, ela respeita a minha. Porque eu vejo que a escolha dela faz dela uma pessoa melhor, e eu sei e ela sabe também que a minha escolha faz de mim uma pessoa melhor. Então, esse respeito deve ser já ensinado em família. Perdão. Entendendo tudo isso, entendendo o caminho do outro, o perdão se torna mais fácil. Porque nós sabemos que se o outro erra e precisa do nosso perdão, nós também erramos e precisamos do perdão do outro. E nós precisamos do perdão de Deus. Como que a gente vai querer, né? Como diz o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como a gente pode, então, querer que Deus nos perdoe e se nós não perdoamos? Tem até uma parábola de Jesus que fala do servo que devia ao Senhor e que o Senhor perdoou a dívida dele, porque ele chorou e pediu e falou dos problemas dele, mas ele saiu dali e foi cobrar de quem devia a ele e mandou prender o outro e não perdoou a dívida. Então, o Senhor, sabendo disso, chamou o servo e também não perdoou a dívida dele, ensinando a ele uma lição. Então, se nós queremos perdão, nós devemos perdoar. Não tem coerência na atitude de querer ser perdoado, de querer ser compreendido, sem perdoar e sem compreender. E lembremos-nos que o perdão é uma das mais belas formas de caridade que podemos oferecer aos nossos irmãos. E o perdão liberta principalmente quem o dá. É uma libertação quando você perdoa. Se você não perdoa, você fica ligado àquela situação e àquela pessoa, carregando aquele peso junto com você, e é um desgaste muito grande. Então, se liberte com o perdão. E quando nós aprendemos tudo isso, a indulgência também, eu acho que é tudo um pouco misturado, né? A indulgência é a característica de que tem facilidade para perdoar os erros cometidos. Vocês estão percebendo como que tudo
está interligado? Quando você desenvolve uma dessas habilidades, um desses talentos, uma dessas qualidades, você automaticamente está desenvolvendo outras. É como se fosse um cordão, você puxa e vai vendo tudo, entendeu? A indulgência é o perdão que queremos receber de Deus pelos erros cometidos. Aí cita até o exemplo do Pai Nosso, que eu já citei, né? E diz aqui, o convite de Jesus é para que desenvolvamos a paciência e a tolerância para com todos que nos cercam. Lembremos-nos de Jesus, que ele nos disse. Mais uma lição do nosso querido mestre, que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Eu acho que se nós fizermos uma análise, nenhum de nós pode atirar nenhuma pedra, não é mesmo? Então, aprendamos a perdoar. Mais uma qualidade que é a perseverança. No desenvolvimento de cada uma dessas, a gente não consegue sem a perseverança. Nós temos que caminhar nessa estrada que nós escolhemos. E aqui nós temos um exemplo muito interessante, que é o exemplo da lagarta, né? Que ela fica lá presa num casulo. Às vezes parece que nem existe vida ali, né? Às vezes nós estamos numa parte do caminho também que parece que a gente parou e que a gente não está progredindo e que a gente não está conquistando nada, que a gente não está desenvolvendo nenhum talento, como se a gente estivesse paralisado. E aqui dá esse exemplo da lagarta, que aparentemente não está acontecendo nada ali, ela está naquele casulo e fica ali por um grande tempo, até que aquilo começa a abrir e a sair a asa da borboleta. E isso demanda um tempo, essa transformação, né? Nós também, às vezes, precisamos ir para dentro de nós mesmos, um retiro com a gente mesmo, buscar as nossas verdades, para que a gente possa também, depois, como a borboleta que nasce, sair do casulo também, para a nossa transformação verdadeira. E nós precisamos respeitar esse tempo. Cada um de nós precisa de um determinado tempo. E nós precisamos respeitar esse tempo para que cada um possamos nos tornar o melhor que pudermos, para que a gente possa se tornar a melhor versão de nós mesmos. Tudo isso demanda tempo, trabalho, né? Humildade e humanidade. Humildade, ao contrário do que muitos pensam, né? E muitas vezes eu pensei também, mas graças a Deus a gente vai estudando e vai aprendendo. Humildade não é você abaixar a cabeça e deixar que os outros façam com você o que eles quiserem, não. Isso é permissividade, isso é outra coisa qualquer, menos humildade. Humildade é você reconhecer o que você já pode e o que você não pode. Não se acomodando e buscando conhecimento, buscando aprender, buscando vivenciar esses ensinamentos todos que nós recebemos de Jesus, para nos melhorarmos, para chegarmos naquele ponto que nós queremos chegar, não nos conformando com a nossa limitação atual. Aceitar, sim. Se acomodar, não. Né? O homem de bem reconhece que toda situação terrena é transitória, por isso não se envaidece quando se encontra numa posição superior, nem se sente humilhado. E quando ele também está numa posição subalterna, ele também age com coerência, fazendo o melhor que pode sempre. E aí nós chegamos, finalmente, ao amor. Né? Quando nós desenvolvemos todas essas habilidades, nós já estamos prontos para vivenciar o amor, que é um sentimento mais abrangente, mais profundo, mais complexo,
mas também não impossível, porque nós fomos criados pelo amor, para o amor, né? É o nosso destino, é amar incondicionalmente. E como falar do amor, né? O amor, hoje em dia a gente ouve, tudo é amor, amor, eu te amo. É uma coisa que foi muito banalizada, assim, que perdeu um pouco o verdadeiro significado, né? E como falar do amor de uma forma a não banalizar esse sentimento tão puro, né? Que Jesus tão bem exemplificou para todos nós. Aí nós nos lembramos da carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E vivenciar esse amor é o nosso objetivo. Jesus nos ensinou o caminho para chegar a isso. Durante toda a sua passagem pela Terra, sendo governador do planeta, ele saiu de um mundo perfeito, de um mundo onde o amor, a lei de amor era vivida em plenitude, para nascer entre nós, para vir nos ajudar a entender essa lei de amor. E ele escolhe uma manjedoura para ele chegar à Terra, nos mostrando que não importa de onde nós viemos, qual a nossa situação atual, onde nascemos, o importante é onde podemos e queremos chegar. É a nossa vontade de seguir e sermos melhores, de fazer a diferença no mundo. Ele nasceu numa manjedoura, mas a história de amor que ele nos deixou é inigualável. Ninguém ainda conseguiu viver da mesma maneira. E para isso, a gente precisa buscar o conhecimento, principalmente o conhecimento de nós mesmos. Como que a gente vai saber dessas características todas que eu acabei de citar do homem de bem, e sobre o amor? Em que ponto do caminho nós nos encontramos? Sem o autoconhecimento, sem fazermos uma análise de quem nós somos, de como nós estamos no momento. No Livro dos Espíritos, na questão 919, os Espíritos nos dizem que a maneira mais prática de se melhorar e de resistir à atração do mal é através do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Né? E aqui entra um conselho de Santo Agostinho, na questão 919A. Ele nos diz que quando ele esteve na Terra, que ele, toda noite, ele entrava, se recolhia no seu quarto e ele ia fazer uma análise do seu dia. Ele se questionava o que ele fez, se ele fez todo o bem que ele podia, se ele deixou de cumprir com seus deveres, se ele fez algum mal, alguma coisa que pudesse ter ferido alguém.
se ele desencarnasse, olha só a pergunta, se ele desencarnasse hoje, se ele teria alguma coisa a temer no mundo espiritual. Assim, diz ele, um dia após outro, fui me conhecendo e identificando em mim o que precisava ser mudado. E ainda nos diz mais, ainda nos adverte, que a gente tem as nossas desculpas, né? Os nossos subterfúgios, os nossos desvios. Então, às vezes, a gente pega a palavra de Jesus e dá um jeito dela servir para a gente do jeito que a gente quer. Então, Santo Agostinho, muito sabiamente, falou que se a gente tivesse alguma dúvida, se a gente estava sendo imparcial ou parcial com a gente mesmo, que a gente colocasse essa atitude como se fosse o outro que tivesse praticado. Se estaria tudo bem ou não, se a gente aceitaria da mesma maneira ou não, se fosse praticada por outro. Se tivesse, estava tudo bem. Se fosse feita por um outro e a gente achasse, opa, não, aí não, está errado. Então, que a gente tinha que rever, né? E a cada dia você fazendo isso, e você analisando a sua vida e se questionando sobre as suas atitudes, sobre o que você aprendeu, sobre o que você fez de bom, sobre a marca que você deixou naquele dia, você vai aprendendo a se conhecer e entendendo quais dessas virtudes, quais dessas características do homem de bem que você precisa desenvolver em você ainda e quais as que você já consegue vislumbrar nas suas atitudes, né? Além de ter nascido numa posição muito humilde, Jesus nos deixou um outro exemplo também. Quando ele tinha por volta de 12 anos, os pais vieram a Jerusalém no templo e na volta para casa, no caminho já distante, Maria pergunta a José, cadê Jesus? Acha que ele está no meio ali das outras pessoas e já não encontra Jesus. E volta e Jesus está no templo. E Maria, como mãe preocupada com Jesus, pede ao doutor da lei lá, ao sacerdote, para matricular Jesus, para ele aprender no templo. E Jesus, já sabendo disso, na volta para casa, ele fala com Maria que ele já estava com o pai. E que ela não se preocupasse. E o que ele fez? Ele foi pedir a José que ensinasse a ele o ofício de carpinteiro. Nos dando aí, de novo, um exemplo da importância da família, da importância do respeito à família. Né? A família é o primeiro lugar onde a gente aprende a generosidade, a gente desenvolve a generosidade, o compartilhar, o tolerar, o perdoar, onde aprendemos o respeito e, sobretudo, aprendemos a amar. Então, nós temos que fazer da nossa família, do nosso lar, um lugar de respeito e de amor. E tomar muito cuidado com a orientação das nossas crianças, porque a construção do homem de bem já começa no ventre materno. Né? E Jesus esteve aqui e nos exemplificou e cumpriu a sua missão aqui, né? O que ele veio fazer, e voltou à pátria espiritual, mas disse que não nos deixaria sós, que nos enviaria o Consolador prometido. Tudo isso para nos ajudar nesse caminho, nessa construção desse homem de bem e desse amor incondicional. E aí ele nos manda, né, através de espíritos iluminados, através do Espírito de verdade, a codificação do Espiritismo, que tanto tem nos ajudado, né, a compreender a criação, a compreender a destinação dos homens, os objetivos da criação,
muito tem nos esclarecido sobre os ensinamentos do Cristo, que era por parábolas, né? E, fora essa codificação, o Pentateuco Espírita, nós temos muitos outros livros que nos ajudam, nos orientam. No livro Paulo Estevão, tem uma passagem de Paulo que, um momento que ele estava triste, se questionando várias coisas, e Abigail se aproxima em espírito para ajudá-lo e lhe pergunta: por que choras? O que se passa? E Paulo diz a ela: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ao que ela responde: ame. E ele prossegue perguntando. São 4 perguntas que ele faz. E como proceder de modo a nos enriquecermos da virtude divina? Jesus aconselha o amor aos inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Como fazer com que a alma alcançasse tão elevada expressão de amor com Jesus? Trabalhe, ela lhe diz. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? A terceira questão. E ela responde: espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ao que ela responde: perdoa. Então, aí nós temos 4 verbos: amar, trabalhar, esperar e perdoar, que nos vai ajudar a trilhar esse vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir sem a aplicação de cada detalhe, cada ensinamento, desenvolvimento de cada virtude, de cada talento latente em nós. Estamos, meus irmãos, destinados a esse encontro com Jesus. O maior ou menor tempo que levaremos vai depender das nossas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, e do nosso esforço em sermos pessoas melhores. Aliás, me lembrei aqui que reconhece-se um verdadeiro espírita, né? Nós podemos ainda não ser um homem de bem, mas nós já podemos ser um verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça, né, para ser melhor a cada dia, né? Nós temos muito que caminhar, muito a fazer, mas estamos rodeados de amigos, sob a proteção de Jesus e mergulhados no amor de Deus. Não tem como a gente não conseguir. Nós precisamos acreditar mais em toda esse movimento invisível para fazer com que nós consigamos atingir esses objetivos que Deus traçou para nós. Fomos criados para isso. Precisamos acreditar mais e agir mais também. Sigamos a nossa natureza, que é sermos perfeitos e felizes. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Tenhamos em mente que nenhum caminho é longo demais quando sabemos o nosso destino e quando sabemos que chegaremos. Ânimo, não desistamos jamais da nossa caminhada. Como eu disse, nós estamos sob a proteção de Jesus e mergulhados no amor de Deus. E como disse a letra dessa canção, que eu gosto demais, e ao final da luta, Ele, Jesus, haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, irmãos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, e assim seja. A gente agradece a Adélia por ter trazido aí belas palavras, belas reflexões.
que possamos, né, aos poucos ir conquistando esse homem de bem. Que como a música disse, o chamado ele é feito todos os dias. A gente aqui precisa seguir esse chamado. Se ligar, né, Carla? Se liga. Isso A aí. gente precisa se ligar. Se ligar, perceber os chamados, né? Isso, Porque não é ele que vai vir aqui e vai falar, vem. Ele vai dar outras oportunidades, outros caminhos para a gente seguir, né? com certeza. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Tem muitas mensagens aí para você de palestra bonita, maravilhosa, gratidão. A gente agradece realmente. Então, a gente fecha os nossos olhos para se guiar ao Pai, para nos conectar aos mentores espirituais que nos acompanham a cada dia, a cada momento. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo palavras do Evangelho, refletindo, para que nosso dia a dia possamos lembrar, pelo menos um pouquinho de cada palavra. Agradecemos a todos que estiveram aqui, que o trabalho de assistência espiritual que acontece durante o nosso estudo possa ter auxiliado a muitos amigos encarnados e desencarnados que precisam de consolo e de auxílio. Que cada um de nós que passamos pelos nossos obstáculos possamos aprender com cada um. Obrigado, meu Pai, obrigado, Mestre, por tudo que recebemos a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez a todos. Tenha uma ótima semana e que semana que vem possamos estar aqui novamente. Um abraço a cada um.